Tá. Le- le- Leitura do livro de Gênesis, capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram como os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tornaram-se para ser mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com um homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então repreendeu-se o Senhor Deus, então arrependeu-se o Senhor Deus que havia feito o homem sobre a terra, e pesou-lhes em seu coração, e disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de houver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazer para ti uma arca de madeira de gofer, acho que é, farás compartimentos na arca e bentumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. E fará na arca uma janela, e de 1 côvados as caberás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há, espírito de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para que conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Das árvores, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, ajuntar para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Na arca, porque te eis visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas todos os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Mas também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para que se conservarem vida somente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenara. E era
Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra, entraram 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, e os filhos de Noé, como também a sua mulher de Noé, e como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e de todo gado conforme a sua espécie, e de todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todos os pássaros de toda qualidade. E de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para a arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, mas como Deus lhe tinha ordenado, o Senhor a fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Expirou toda a carne que se havia movido sobre a terra, tanto de ave como de gado, como de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu. Foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda reza que estava na arca. E Deus fez passar por um vento sobre a terra, e aquietaram sobre as águas. Cercaram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte de Ararat, se não me engano. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, que a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-se, e a meteu consigo na arca.
E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou a ele novamente. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da tua arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil, de toda rocha sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, frutifiquem-se e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão.